Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conto do Pequeno Príncipe, né? Nós começamos a ler ele, o livro, desculpa, o livro do Pequeno Príncipe. A gente começou a ler ele anteriormente, fizemos comentários, já passei atividades para vocês a respeito dele, atividade de verificação de leitura, né? Atividade simples só para saber se vocês estão prestando atenção na leitura. Então, vamos continuar. Eu vou lendo e vou fazendo comentários sobre cada uma das partes. Vocês acompanhem aí a leitura. Eu coloquei já o texto no portal ontem, tá bem? Então, vamos lá. A partir daquele ponto, né, quando ele fala que ele só fala com os adultos de assunto de adultos, né, para que eles achem que ele é uma pessoa respeitável e um adulto exemplar. Ele continua. Vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois, sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que o náufrago, numa tábua, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa, quando ao despertar do dia uma vozinha estranha me acordou. Dizia: "Por favor, desenha-me um carneiro." Hein? Desenha-me um carneiro. Pus-me de pé, como atingido por um raio, esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente, inteiramente extraordinário, que me considerava com gravidade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. E aqui a gente vê o que? A gente vê a imagem do Pequeno Príncipe. Isso aqui nos faz perceber o quê? Que nosso protagonista até agora, nosso narrador no caso, né? Não era o Pequeno Príncipe, pessoal. Não era ele, não era esse personagem, o que dá nome ao livro. Nosso narrador é outro personagem que a gente vai conhecer um pedaço dele e vai conhecer cada vez mais a partir do desenrolar da história. Provavelmente nosso protagonista vai ser o Pequeno Príncipe e nosso narrador será outro personagem que saberemos mais sobre ele mais tarde. Então, qual a diferença entre narrador e protagonista, pessoal? O narrador é quem narra a história, é quem está contando ela. O protagonista é o personagem principal. Ah, professor, e o narrador e o protagonista podem ser a mesma pessoa? Podem sim. O protagonista pode sim ser um narrador, e o narrador pode sim ser o protagonista da história. A gente vai ver se esse é o caso conforme formos progredindo, tá? Fiquem atentos a isso. Então, o Pequeno Príncipe pediu para ele desenhar um carneiro, né? E ele fez um desenho do Pequeno Príncipe. A gente viu aqui, ele tá com uma espada na mão e com essa roupa toda enfeitada no meio do deserto do Saara, porque o avião dele acabou a gasolina. Acabou a gasolina ou foi que bateu? Aconteceu alguma coisa no motor, né? Aconteceu alguma coisa no motor, ele teve que parar lá para poder consertar o motor do avião dele, desse nosso narrador. Agora vamos chamar ele de narrador, não mais de protagonista, tá bem? Então vamos lá. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava, pois, essa aparição com olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava 1000 milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo.
Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Quando pude enfim articular palavra, perguntei-lhe: Mas que fazes aqui? E ele repetiu-me então, brandamente, como uma coisa muito séria: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta, mas lembrei-me então que eu havia estudado de preferência geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao garoto com um pouco de mau humor que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: Não tem importância, desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei estupefato de ouvir o garoto replicar: Não, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Precisa de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. E a gente vê aqui, ó, o carneirinho, ó, bem fofinho, com as perninhas tortinhas, ó, todo tronchinho, mas bem bonitinho, né? Com as pernas meio troncha, mas tá bonitinho. Então, vamos continuar. Olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. Ó, agora ele desenhou outro, ó, quase a mesma coisa, só tem chifre, né? Só botou uns chifrinhos. Meu amigo sorriu com indulgência. Bem, vês que isto não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Ó, esse daqui tá mais feio ainda. Mas ele foi recusado como os precedentes. Este aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência, como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei. Esta é a caixa, o carneiro está dentro. E agora a gente vê uma caixinha ó, com uns buraquinhos para o carneiro respirar. Mas fiquei surpreso de ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei um carneiro de nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi desse modo que travei conhecimento um dia com o Pequeno Príncipe. Ó, pessoal, a gente viu aqui a apresentação do personagem do Pequeno Príncipe, né? O primeiro personagem, a primeira pessoa que esse nosso narrador encontrou, que percebeu logo de cara que o desenho que o narrador fez não era o desenho de um chapéu, e sim o desenho de uma jiboia engolindo um elefante. Logo de cara, quando ele viu o desenho, ele já foi logo dizendo: eu não quero uma jiboia, por quê? Porque uma jiboia é perigosa. E o elefante toma muito espaço, e tudo é pequeno onde ele mora. Onde será que ele mora, hein, pessoal? Onde será que ele mora? A gente vai descobrir isso com o decorrer da história, conforme a história for passando. Esse é um dos mistérios que é implantado agora. Primeiramente, agora a gente teve a visão do Pequeno Príncipe, né? De como ele é simplista, quando ele é simplório. O narrador tentou desenhar um carneiro, ele não aceitou porque disse que era muito doente. Depois ele disse que era um bode aquilo, que não era um carneiro. E o terceiro ele disse que já estava muito velho. E então o protagonista, o narrador, ele desenhou uma caixa. Uma caixa, achando que ele também ia ficar com raiva da caixa. Mas ele disse: não, a caixa tá boa. O carneiro tá lá dentro. Ele imaginou isso, né? Que o carneiro tá dentro da caixa. Isso lembra um pouco o desenho da jiboia, né? Se a gente visse antes o desenho da jiboia, a jiboia é só aquele formato. E depois a gente viu o quê? Que o elefante estava dentro da jiboia. Então o carneiro pode estar aí dentro dessa caixa, né? Pessoal, por hoje é só.
Na próxima semana eu vou trazer um exercício a respeito disso, vou fazer exercício a respeito disso. Ou se der tempo, eu já trabalhei isso aqui em sala de aula com alguns de vocês, né? Assim que der tempo, a gente vai trabalhar isso aqui em sala de aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchauzinho. Até mais.